Um ótimo domingo para você, hoje, dia 19 de março. Nós vamos ler aqui o capítulo 19 desse provérbio lindo, onde a gente está aprendendo acerca da sabedoria, nessa jornada da sabedoria. São 31 dias, um capítulo para cada dia, e a gente conhecendo cada vez mais daquilo que Deus é, a gente passa a se conhecer e a entender um pouquinho mais do nosso propósito, daquilo que Deus nos criou para ser, que é onde está a fonte da nossa alegria, né? A palavra fala que o fruto do Espírito Santo é a alegria, outro fruto do Espírito Santo é o domínio próprio. E a gente lê o tempo todo nesses trechos de provérbio, ele falando da prudência, que é esse domínio sobre aquilo que você é, sobre as suas próprias emoções. E ele fala da sabedoria, fala do amor ao próximo, fala do amor para com a gente mesmo. É um texto profundo, porque cada versículo desse aqui envolve uma profundidade muito grande, é uma sabedoria em cada versículo. Então, o certo seria a gente parar em cada versículo dele, ficar destrinchando, meditando nessa palavra, como a própria palavra instrui, que a gente precisa meditar na palavra de Deus, para que o Espírito Santo dele venha nos dar o entendimento daquilo que a gente precisa. Mas praticamente a gente não consegue entender sobre cada versículo desse, viver cada um deles em cada momento, porque o nosso entendimento é Deus quem dá, de acordo com a nossa necessidade. Então a gente passeia sobre cada um desses versículos, e aquele onde te chama a atenção, você para e medita nele, e ali envolve uma sabedoria para o teu dia. É o nosso pão de cada dia, dá-nos hoje, como Jesus nos ensinou a orar. Esse pão que alimenta o nosso espírito, que transforma a nossa mente e que faz a gente nos aproximar do nosso propósito, do nosso viver a nossa identidade, né? Isso que é o mais importante, porque o propósito é a nossa vida inteira, é aquilo que você vai ser, que é aquilo que você está vivendo durante toda a sua vida, é o teu propósito. A gente não caminha em direção ao propósito, a gente vive ele no nosso dia a dia. E ele está relacionado àquilo que a gente é, à nossa vocação, aquilo que nos dá alegria em fazer. E é isso que Deus nos direciona, tanto na nossa vida pessoal, quanto no nosso trabalho, na nossa família, em tudo. Se a gente viver a nossa identidade sem se preocupar com as coisas, com aquilo que as pessoas falam a nosso respeito, que elas falam segundo a visão que elas têm da própria vida delas, né? Julgam de acordo com aquilo que elas sentem, a gente vive com mais leveza, né? E é isso que a palavra de Deus nos ensina, a olhar para Ele e a buscar aquilo que Ele pensa a nosso respeito, que é isso que importa, é isso onde a nossa vida deve ser pautada. E Deus fala que nós somos mais do que vencedores em tudo aquilo que a gente empreende, que nós somos mais do que vencedores em tudo aquilo que a nossa mão alcança. Deus abençoa a obra das nossas mãos. A palavra fala assim, Deus tem grandes coisas para mim e para você, e a gente precisa conhecer. A palavra fala, né, a gente se refere à Bíblia como um testamento, né, o Novo Testamento, o Antigo Testamento. O testamento tem o teor do herdeiro, e a gente precisa conhecer qual é a nossa herança em Deus, para que a gente possa viver melhor nessa terra. Essa é a vontade do coração de Deus, que você seja feliz, né? A palavra fala lá em Salmo 137, eu acho que Davi falou assim, que Deus se alegra em realizar o desejo do nosso coração. Ele se alegra quando a gente se alegra. Deus é teu pai, né? Você é filho, é herdeiro. 19, vamos lá. Melhor é o pobre que vive com integridade do que o tolo que fala perversamente. Não é bom ter zelo, nem conhecimento, nem ser precipitado e perder o caminho. Não é bom ter zelo sem conhecimento, nem ser precipitado e perder o caminho, né? Mais uma vez, a prudência, a palavra falando dessa prudência. E a insensatez do homem que arruína a sua vida, mas o seu coração se ira contra o Senhor. Né? É bem assim, né? As pessoas andam de acordo com as suas próprias vontades, fazem aquilo que melhor entendem e depois culpa Deus, né? A riqueza traz muitos amigos, mas até o amigo do pobre o abandona.
A testemunha falsa não ficará sem castigo, e aquele que despeja mentiras não sairá livre. A própria mentira cria uma prisão. Muitos adulam o governante, todos são amigos de quem dá presentes. O pobre é desprezado por todos os seus parentes, quanto mais por seus amigos. Embora os procure para pedir-lhe ajuda, não os encontra em lugar nenhum. Falando de você esperar no homem o socorro, Não encontra, nem sempre a gente encontra. A gente encontra em Deus. Tudo aquilo que a gente precisa está reunido nele. A testemunha falsa não ficará sem castigo, e aquele que despeja mentiras perecerá. Já lemos isso, Olha, tá repetindo exatamente o mesmo versículo, é isso? Onde que fala ali em cima no 5 fala assim: a testemunha falsa não ficará sem castigo, e aquele que despeja mentiras não sairá livre. E nesse versículo 9 fala: a testemunha falsa não ficará sem castigo, e aquele que despeja mentiras perecerá. E a gente percebe isso em vários trechos de Provérbios. Salomão repete as mesmas palavras de forma diferente, para que a gente intronize isso, para que a gente absorva melhor, de acordo com o nosso entendimento, Não ficará bem o tolo viver no luxo, quanto pior é o servo dominar príncipes. Não ficará bem o tolo viver no luxo, quanto pior é o servo dominar sobre o príncipe. Cada um está em um nível de entendimento, de sabedoria. E são degraus que a gente alcança, Ninguém pula daqui para cá, É muito interessante isso, porque a riqueza que a gente conhece, que são os bens materiais, eles estão muito relacionados ao ser. Primeiro, a gente alcança algo em nós, a gente cresce como pessoa, e então a gente começa a dar frutos. É assim que a palavra fala. A sabedoria de Deus como uma semente, a árvore, o crescimento, e o fruto, e as frutas ali, no caso, a própria riqueza, E quando é quebrada essas etapas, as pessoas perdem facilmente aquilo que vem como recurso nas mãos dela. Tem um estudo que mostra até das pessoas que ganham na loteria, que vem um recurso ali inesperado na vida delas, e elas perdem aquilo com muita facilidade, porque não é o dinheiro em si. A vida financeira nossa é muito espiritual, ela está muito relacionada às nossas emoções, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente vive, É muito interessante isso. É um assunto para se mastigar durante muito tempo, porque tem muito conhecimento nisso. Uma vez eu vi um seminário, não pude participar desse seminário, infelizmente, mas o tema era o dinheiro, a vida financeira é 100% espiritual. E eu fiquei pensando sobre aquilo, e a gente não consegue conceber isso. Como assim 100%? Se fosse 80%, 90% seria mais fácil compreender, mas 100%, E é 100%. Porque os recursos estão aí, não só os materiais como os espirituais, todos eles estão à nossa disposição. A cura, a alegria, o domínio próprio, o amor, a paciência, a benignidade, a bondade, todos eles estão à nossa disposição. Mas você acessar isso depende de nós, depende da gente transformar nossa mente para que a gente possa fazer a escolha no caminho certo. Depende da nossa humildade para a gente abrir mão das nossas próprias convicções para viver as experiências de Deus, para viver as convicções de Deus, a verdade de Deus, melhor dizendo, Então, envolve muito aquilo que nós somos, À medida que a gente vai crescendo naquilo que nós somos, a gente vai acessando aquilo que já é nosso, que a palavra fala lá em Efésios, no 2º versículo do capítulo 1, que tudo já nos foi dado, Que a gente alcançou, que a gente isso já é nosso por herança, Paulo fala assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então ele já nos abençoou. A palavra fala no passado, tudo já é nosso. E quando a palavra fala de testamento de herdeiro,
é porque você já tem direito àquela herança. Só que se você não tiver conhecimento daquela herança, você vai continuar vivendo a sua vida do mesmo jeito que estava antes. Tudo envolve o conhecimento da palavra, o conhecimento de Deus, o conhecimento de quem nós somos nele, para que a gente acesse essas riquezas que estão disponíveis para nós. É assim, parece tão simples, né? Mas o nosso eu é a comporta, é a barreira para que essas coisas aconteçam. A nossa própria mente bloqueia os entendimentos que ela concebe como irracional, né? A gente precisa viver no sobrenatural. A gente precisa abrir mão das nossas próprias verdades para viver a verdade de Deus. Só assim a gente vai experimentar, como Paulo falou lá, né? Em Coríntios 12. Só assim a gente vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para nós. Ele começa o versículo falando: transformai-vos, não vos conformeis com esse mundo. Não tome o formato desse mundo, né? Conforme é tomar um formato desse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possa experimentar qual seja essa boa vontade, boa, perfeita e agradável vontade de Deus, né? Não tem como experimentar a vontade de Deus sem transformação de mente. Não tem como. 12. A ira do rei eu vou ler o 11, que eu não lembro se a gente leu. O 11 diz assim: a sabedoria do homem lhe dá paciência, sua glória é ignorar as ofensas. A ira do rei é como o rugido do leão, mas a sua bondade é como o orvalho sobre a relva. O filho tolo é a ruína de seu pai, e a esposa briguenta é como uma goteira constante. A goteira é um instrumento de tortura, eu não sei se, não lembro se chinês, alguma coisa assim. Eles usavam a goteira na testa como uma tortura. 14. Casas e riquezas herdam-se dos pais, mas a esposa prudente vem do Senhor. A preguiça leva ao sono profundo, e o preguiçoso passa fome. Quem obedece aos mandamentos preserva sua vida, mas quem despreza os seus caminhos morrerá. Quem trata bem os pobres empresta ao Senhor, e ele o recompensará. Discipline seu filho, pois nisso há esperança. Não queira a morte dele. O homem de gênio difícil precisa do castigo. Se você o poupar, terá que poupá-lo de novo. Vai continuar no erro, né? Se ele não entender que é errado aquilo que ele fez. No 20, ouça conselhos e aceite instruções e acabará sendo sábio. Olha que interessante, né? Ouça conselhos e aceite as instruções. Aceite com humildade. Deixe de lado os seus próprias convicções para receber uma nova instrução, né? Olha, tirei o dedo daqui, já me perdi onde é que eu estava. Ouça conselhos e aceite instruções e acabará sendo sábio, né? No 21, muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. O que deseja ver no homem é amor perene. Melhor é ser pobre do que mentiroso. O temor do Senhor conduz à vida. Quem o teme pode descansar em paz, livre de problemas. O preguiçoso põe a mão no prato e não se dá o trabalho de levá-lo à boca. O 25, açoite o zombador e os inexperientes aprenderão a prudência. Repreenda o homem de discernimento e ele obterá conhecimento. O filho que rouba o pai e expulsa a mãe é causador de vergonha e desonra. Se você parar de ouvir a instrução, meu filho, Nossa, tá bem estranho, sabe? Concordância verbal, vamos lá. Se você parar de ouvir a instrução, meu filho, isso afastar-se das palavras que dão conhecimento. Isso afastará, talvez, né? Mas enfim, é assim que está traduzido. Isso afastar-se, ou isso fará afastar-se, alguma coisa nesse sentido para ficar melhor, né? Mas dá pra gente entender, né? Se parar de ouvir a instrução, você se afasta do conhecimento. No 28, a testemunha corrupta zomba da justiça, e a boca dos ímpios tem fome de iniquidade.
Os castigos estão preparados para os zombadores e os açoites para as costas dos tolos. Esses são os conselhos, parecem tão óbvios, né? Ah, segue aquilo que é bom, afasta-se do mal e tudo vai bem, né? Se aproxime da sabedoria de Deus, que Ele vai te instruir no caminho que você deve andar. É simples, mas envolve uma vida inteira. É simples, mas envolve quebrar o nosso próprio orgulho. E o nosso orgulho é meio que intrínseco, assim, ligado com a nossa natureza humana. A gente precisa quebrantar o nosso coração, deixar o Espírito Santo quebrantar o coração, porque nem nosso é esse trabalho. Deus faz isso por nós. Jesus falou assim: eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu entrarei e farei morada. Então cabe a nós abrir, né? A nossa alma é uma porta do lado de dentro. Você abre para quem você quiser. E às vezes a gente acaba abrindo a porta para palavras destrutivas, para palavras de acusação, para palavras de medo, e deixa de abrir a porta para a sabedoria de Deus, que vai nos instruir de forma gloriosa a alcançar tudo aquilo que Deus tem para nós. Escolhas é nossa. Nós somos livres para ter escolha, né? O pecado nos torna escravos. Quando a gente tem liberdade em Deus, nós somos livres para fazer essas escolhas. Parece muito estranho, né? Porque é uma coisa tão simples. Eu posso escolher. Aquele que é escravo não pode escolher. Um exemplo, os vícios, né? A escravidão dos vícios. A pessoa não consegue escolher não fazer. Ela precisa fazer, né? Ela vai fazer aquilo porque ela está amarrado àquilo. E Jesus falou que ele veio para libertar os cativos, né? Para tirar os presos das prisões. Quando ele fala que ele veio para salvar as nossas almas, é para devolver a nós esse poder de escolha. Para a gente escolher fazer e para a gente escolher não fazer. Para a gente conseguir andar no caminho que Ele está direcionando, né? Essa é a liberdade em Jesus. Essa é a liberdade que nós temos em Deus. A liberdade de escolher aquilo que é o melhor, né? E Deus é maravilhoso. A imensa misericórdia dele, o amor incondicional, nos perdoa e nos direciona todos os dias. Às vezes a gente sabe o que está errado, sabe que não deveria ir por ali, e acaba indo da mesma forma. A palavra fala que nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus, porque errar nós vamos errar. João falou lá nas cartas dele que aquele que diz que não tem pecado já pecou, já é mentiroso, porque está mentindo, né? Porque é mentiroso, ele fala assim. Porque a gente é falho e a gente é pecador, e a diferença entre aquele que crê e aquele que não crê é justamente a capacidade de se arrepender, né? A gente pode se arrepender e voltar. A gente pode concordar com o Espírito Santo que aquilo é errado, que você não deveria ter feito, né? E assim o Senhor te traz de volta e te direciona de novo no caminho que você deve andar. E a nossa vida vai fluindo dessa forma, né? De glória em glória, como Paulo falou. É um dia de cada vez. Eu achei aqui, né, essa Bíblia nova que eu ainda não tenho muita facilidade de encontrar. Deixa eu ver aqui onde é que está 1 João 1,9. Aqui diz assim a palavra: ó, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, se a gente confessar os nossos pecados, colocar para fora, né, diante de Deus, proferir mesmo as palavras, e Ele é fiel e justo para nos perdoar dos nossos pecados e nos purificar dessa injustiça, tirar isso do nosso coração, para que a gente viva sem essa culpa, né? Sem esse erro, sem essa coisa ruim na nossa vida. Porque uma coisa é o perdão que Deus nos dá e outra é o perdão que nós damos a nós mesmos, tirando do nosso coração aquele sentimento que nos deixa preso no passado, né? O Senhor faz isso em nós, né? A gente precisa colocar a nossa vida diante dele todos os dias,
Amém? Que Deus abençoe grandemente o seu dia de hoje, que seja um domingo alegre, festivo, de comunhão, né? De relacionamento. Nós precisamos desses relacionamentos, porque eles nos ajudam a crescer, né? Aqui a gente leu num desses versículos aqui, de você ouvir os conselhos, né? Ouvir as outras pessoas, e isso nos traz sabedoria. Um beijo, Rose, um beijo, Lourdes, né? Oi, Ali, um beijo para você também, a Eliette, um ótimo domingo para vocês. Que Deus abençoe grandemente o seu dia. O Jean e a Nena também, que entrou aqui no comecinho, né? Beijo grande para vocês e até amanhã, né? Se Deus quiser, estamos aqui de novo no dia 20, lendo o capítulo 20 desse livro de Provérbios. Até!